Meus irmãos, nós queremos nesta manhã, tão bonita, tão ilustre, nós temos ali nosso querido Timóteo. Bom dia, Timóteo. Daqui a pouco será apresentado ao nosso Deus, como a Bíblia orienta, como a Bíblia conduz a fazer. Mas eu quero meditar na palavra de Deus, baseada naqueles textos que nós temos abordado. Muito obrigado, meu irmão. Que é o texto onde Paulo escreve de forma pastoral a Tito, onde o Senhor fala ao nosso coração. Eu quero ler contigo e trabalhar sobre a graça que salva e também ensina. Coloca para a gente, por favor, pessoal aí do Data Show, a graça que salva e ensina. Eu quero ler o versículo de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado por sua bondade, sustento, amparo. Louvado seja o Senhor, e que o seu nome seja engrandecido e bendito. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nós bem sabemos que Paulo traz esclarecimento ao nosso coração de como viver neste mundo. Paulo foi um discipulador do Evangelho. O apóstolo Paulo, que viveu no primeiro século, um grande bandeirante, um grande proclamador do Evangelho, agora ele se apresenta como um mestre, aquele que ensina. Paulo escreve esta carta a Tito para demonstrar uma preocupação de como viver nesse mundo. Dentre tantas outras coisas, além de advertir sobre a problemática das falsas doutrinas, além de falar sobre a necessidade de construir uma liderança naquela igreja, a igreja essa do primeiro século, Paulo ele ensina, e há um ensinamento aqui que é extremamente importante. Provavelmente ele faz uma divisão, é um divisor de águas. Paulo fala sobre a graça. Eu quero trabalhar contigo sobre esse conceito. E a primeira grande verdade é sobre uma graça que brilha na escuridão. Nós, de quando em quando, acordamos de noite. Eu não sei se você faz isso, mas normalmente quando vai chegando a uma idade, toda noite a gente acorda. Sim. Quem já está na idade doenta, 40, 50, eu me coloco nesta idade, você acorda de noite para quê? Ir ao banheiro. Então, é uma normalidade do nosso organismo. Então, o que acontece? Quando você acorda, normalmente está tudo escuro, você já sabe onde está tudo, onde tem os móveis, onde está a porta, e você consegue ir ao banheiro, tranquilamente, e vai acendendo as luzes. O ato de acender é revelatório, porque traz luz àquilo que estava escuro, mostra. Se você tem criança em casa, se você tem adolescente em casa, normalmente sempre tem alguma coisa fora do lugar. E vamos falar que nesse percurso esteja algo fora do local devido, e você, ao não acender as luzes, se garantindo na sua própria experiência, você tende a tropeçar naquilo que está fora do lugar. Quando você acende, revela o que está fora do lugar. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida está fora do lugar. Ela deveria estar centrada em Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para glorificar, exaltar e bendizer a Deus. É a graça reveladora que mostra onde nós estamos errando, onde deveríamos estar no centro da vontade de Deus. Vivemos em tempos em que muitos falam de graça, mas poucos compreendem o seu peso, o peso da palavra, a profundidade da palavra. Para alguns, estão aqui comigo? Para alguns, o conceito de graça é apenas uma indulgência, uma troca. Eu entrego isso e recebo uma graça.
Não é isso que o texto diz. Para outros, é sinônimo de uma fé sem compromisso, uma espécie de perdão automático que não exige mudanças. Porque Deus é gracioso, eu posso viver da maneira que eu pretendo viver, que eu quero viver. Não é isso. Mas o apóstolo Paulo, já experiente, Paulo está aqui no final de carreira, ele está pronto. Eu sei que aquele que é profissional do futebol, ele pendura chuteiras. Paulo penduraria o quê? A Bíblia? Seria isso? Então ele está pronto para pendurar a Bíblia e partir desta vida para estar com Cristo. Ele sabia disso. Ele tinha plena ciência da sua responsabilidade cumprida nesse mundo. E Paulo, então, escrevendo a Tito, nos mostra uma outra realidade. A graça que salva é também a graça que transforma. O texto diz: a graça de Deus se manifestou. Ou seja, é um fato histórico. O que isso quer dizer? A graça de Deus se manifestou? Como assim? Isso é um acontecimento. A graça é uma epifania na história, é uma demonstração da pessoa de Deus. Essa graça não é uma teoria. Essa graça é uma pessoa, é Cristo Jesus. Aquele que veio não somente para nos dar alegria, não somente para nos dar uma nova estrutura de vida, mas para transformar a nossa vida. Eu sei que isso só acontece lá em casa, na sua casa não acontece isso. A sua esposa pede para você consertar algo, você faz rapidamente, só eu que fico tardando. Só eu que fico colocando para outra semana, amanhã, hoje à tarde eu faço, não, amanhã com certeza, e a gente faz essa afirmativa com todo o semblante, né? Não, amanhã eu faço isso. Só que esse amanhã nunca chega. Quando nós falamos de tardar, de prometer, Deus, Ele não faz isso, Deus não faz armengos. Deus não faz trato que não cumpra. Deus é aquele que cumpre a sua palavra. Deus é aquele que disse que mandaria para resolver a nossa necessidade. E qual era a nossa necessidade? Lá no Éden, os nossos primeiros pais pecaram. Adão e Eva foram seduzidos pela proposta da serpente. E então houve uma promessa, que viria que resolveria o problema. E Cristo veio. Ele é a demonstração da graça. É Ele que é o gracioso do Pai. Ele que veio para trazer ao nosso coração, não um elemento possibilitador, não, mas um elemento transformador. Charles Randall Spurgeon, pastor batista, século passado, ele disse o seguinte: a graça não vem para negociar com o pecado, mas para destroná-lo. Quando ela aparece, ou seja, quando a graça aparece, o inferno treme. Segundo lugar, a epifania da graça, ou seja, a graça de Deus se manifestou. O termo aqui que Paulo utiliza não é qualquer palavra, ele escolhe uma palavra adequada, porque ele queria exatamente dizer isso. Não tem momentos que quando nós falamos, nós erramos a palavra. Não era isso que eu queria dizer. No caso da Bíblia, não. Paulo escreveu exatamente orientado pelo Espírito. Então, ele descreve o ato de se manifestou, a ideia de manifestar é irromper com a história. É trazer luz e glória, é trazer o seguinte, algo novo. Permita-me utilizar o exemplo de Timóteo. A vida de vocês foi modificada pelo advento de Timóteo. As noites não são mais tão tranquilas. Há um choro que rompe a escuridão da noite. Não é assim que funciona com a criança pequena, não é isso? Normalmente não é assim que funciona. Então, Cristo veio e mudou a nossa história. E quando Paulo escreve, quer dizer o seguinte, a palavra era utilizada para se referir a um surgimento. E a palavra ali, além disso, não era um surgimento comum, era um surgimento de um rei, de uma divindade, algo que veio para mudar. Era quando, lá no palácio,
acontecesse o nascimento do príncipe, do rei, então aquele que deveria anunciar, ele utilizaria aquela palavra. Então Paulo diz o seguinte, ele usa essa linguagem para falar da encarnação de Cristo, ou seja, quando Cristo veio a esse mundo, ele diz o seguinte, o evento que mudou o curso do tempo e da eternidade, apareceu entre nós, é Cristo Jesus. Ele é a graça de Deus. Pastor, a minha vida é sem graça, então tenha Cristo na sua vida. Você vai ver o que é a graça de Deus, o que é viver com um objetivo maior do que esta vida. Tudo que nós temos aqui um dia passará, os nossos bens passarão, até os anos da nossa vida, os dias contados, somados, eles passarão, mas a graça de Deus permanece. Já saudoso pastor, ele faleceu há poucos dias, o pastor John MacArthur, ele afirmava, dizendo o seguinte, a encarnação de Cristo, ou seja, Cristo nascer, foi a epifania, foi a demonstração pública da graça, a manifestação visível de Deus para a salvação dos homens. Deus mostrou o seu amor por meio de Cristo. Não tem quando, aqui nós temos vovôs, vovós? Temos. E como que a gente faz para mostrar a foto dos nossos netinhos, dos netinhos? Toda hora mostra, olha que coisinha bonitinha, não é assim que funciona? Não existe nenhum neto feio, de jeito nenhum, viu? Partiu para a briga. De jeito algum, todos são lindos, maravilhosos, e nós gostamos de mostrar, por quê? Porque nós temos prazer, nós temos amor por aquele elemento, por aquela pessoa. É exatamente isto. Paulo está dizendo o seguinte, olha o que Deus fez por você, trouxe a figura do amor, trouxe a figura que representa a mudança total. Quando olhamos para o texto bíblico, percebemos que a construção do texto é o seguinte, o sujeito da frase é a graça, não o homem. A iniciativa é divina e não humana. A Bíblia afirma que Deus nos amou primeiro. Independente de como estamos, do que já foi feito, ou que faremos, o amor de Deus está derramado em nossos corações. E ele fala, pelo Espírito Santo que habita. E essa graça não é uma ideia abstrata, ela é visível. Essa graça é histórica, essa graça é poderosa. E ela não pede licença, ela foi manifesta, ela aparece com autoridade e propósito. E aí a gente vai à terceira parte. Qual é a terceira parte? A universalidade do chamado. Porque essa graça vem com um objetivo. Tudo na vida tem um objetivo. Quando nós compramos um aparelho celular, tem um objetivo. Quando nós compramos um sofá para dentro da nossa casa, temos um objetivo. Quando você compra uma TV para dentro da sua casa, tem um objetivo, para ver os gols do Flamengo. Não é assim que funciona? Não é assim que a vida funciona? Tem um objetivo na vida. E a graça tem um objetivo. Diz o texto bíblico, ela veio salvadora a todos os homens. Essa graça é salvadora, porque ela é oferecida a todos, sem distinção de raça, cultura ou classe. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas que a mensagem da salvação está acessível a todos. O termo apresentado, salvador, é um adjetivo raro, poderíamos dizer raríssimo, no Novo Testamento. Indica que a graça tem como natureza salvar. Volto ao exemplo do smartphone. Nós, já de um tempo, nós que já estamos um pouco mais vividos, para a gente, o que serve mesmo o celular é para ligar ou bater fotos, não é isso? Mas o celular é muito mais do que isso. Deixou de ser celular, é smartphone, serve para tantas coisas. Você negocia, você faz pagamentos pelo celular, você faz transferências pelo celular. Ele até liga, né? Então, ele faz tantas coisas, inclusive faz ligações. Quase hoje em dia, quase nos dias de hoje, nós não temos mais essa questão de ligações. Você passa mensagem, você chama pelo WhatsApp, enfim. O que eu quero dizer é que há um objetivo que nós esquecemos. O objetivo
de Cristo, ao chegar nesse mundo, porque Ele nasceu, Ele cresceu, Deus se fez carne, a Bíblia diz que Ele habitou entre nós, cheio de graça, de formosura, e essa graça e formosura foi aprisionada, foi colocada no madeiro, mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a morte não o venceu, Ele ressuscitou e vive está. Então é isso que Paulo quer mostrar, que há uma natureza, há um objetivo, a graça se fez carne, veio, morreu, ressuscitou, com um objetivo, para nos salvar. Não apenas perdoar, mas libertar, transformar, justificar, regenerar. Posso dizer que a graça não apenas abre a porta da salvação, ela carrega o pecador nos braços até os pés, até o pé da cruz. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas aqui. Nós não tínhamos propósito de vida, mas o Senhor nos deu um propósito. O Senhor mostrou que existe muito mais do que o hoje, do que o momento. Existe uma eternidade. E essa eternidade, ela está para todos. A grande questão é onde passaremos essa eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Essa é a mensagem missionária da graça, a mensagem do Evangelho. A graça que se manifestou em Cristo não é regional, não é tribal, ela é global. Ela alcança todos. Paulo, ao escrever esta carta a Tito, ele está escrevendo numa cultura de Creta. Os cretenses, aqueles que habitavam naquela ilha, ouviram desta graça. Mas ao longo da história da humanidade, as pessoas têm escutado sobre essa graça. E essa graça está sendo anunciada nesta manhã. É a graça redentora. E eu quero dar continuidade, falar sobre a pedagogia da graça. Porque o texto diz, educando-nos. A graça que salva é a mesma que educa. Ela é pedagógica. Quando Paulo escreve, ele descreve aqui um ensino contínuo, como o de um pai que forma o caráter do filho. O grande Gabriel tem uma responsabilidade enorme pela frente aí. Não é isso? De, como pai, exemplificar ao seu filho. Chayane tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Estava no seu ventre, agora está em suas mãos, de ensinar. Então, quando Paulo escreve a Tito, está dizendo o seguinte, como um pai ensina ao filho, você, Tito, precisa ensinar, e por isso que nós estamos aqui, para aprendermos juntos sobre a graça de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala. Então, como deve ser essa informação? Mais do que isso, deve ser uma formação. Informar é dizer algo sobre aquilo. Formar é construir um caráter sobre aquilo que está sendo dito. Então, Paulo mostra que o que a graça nos ensina a negar. O que a graça nos ensina a negar? A impiedade. Toda vida sem reverência é uma vida sem Deus. A negar as paixões deste mundo, os desejos desordenados, os vícios, o egoísmo, a sensualidade. Alguém já disse o seguinte, graça que não nos ensina a renunciar ao pecado, não é graça, é engano. Porque a verdadeira graça, ela sempre vem com santidade, uma busca contínua de Deus. Se você ama um pecado, você odeia a graça. E se a graça te alcançou, ela matará os seus desejos pecaminosos, um por um. É assim que funciona. Não tem como estar aqui sem viver o aqui. Porque se eu estou aqui, estou na graça, eu estou me afastando daquilo que é errado. Então, esse é o ensinamento. Mas o que a graça nos ensina? Nós vimos o que a graça alerta a não fazer. Mas o que a graça nos ensina? Podemos dizer que a graça nos ensina a ter domínio próprio, o governo de si mesmo. Você conhece pessoas descontroladas? Não olha para o lado porque pega mal. Que perde o controle fácil?
Está sorrindo até ouvir um não, até ser contrariada. Perdão, conhece? Pastor, eu conheço, porque todos os dias eu me olho no espelho. Nós somos assim. Mexe com a gente para ver se a gente não perde o controle. É só acionar o botãozinho certo. É só apertar exatamente o que é necessário. Tem botões que não funcionam contigo, mas tem um botãozinho que você aperta, alguém aperta ali e funciona. Mas a graça nos ensina a ter o autocontrole e o controle do alto. A graça nos leva a ter um conceito de justo, porque a nossa justiça foi corrompida pelo pecado. Lembra aquele pecado que nós falamos lá desde o Éden? É como uma nascente que fosse envenenada. Então, o veneno foi colocado no início e todo o leito do rio foi contaminado. E esse veneno chegou na nossa alma. Nós somos injustos, mas a graça nos leva a ter uma integridade nos nossos relacionamentos. A graça nos leva a entender esse conceito e ter paciência. Eu até ia brincar contigo para falar se você conhece alguém que é impaciente, mas de repente você já está impaciente com as minhas perguntas. Então não vou perguntar não, que aí o negócio fica ruim. Meus irmãos, a graça vem trabalhando. A graça faz com que nós tenhamos vontade de buscar a Deus. A Bíblia é muito direta, muito cirúrgica quando diz que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, mas o Senhor nos vivificou. Uma pessoa morta não tem vontade, não tem querer, não tem autocontrole, não tem nada, ela não consegue nada, porque está morta. Então a graça vem e vivifica, traz vida. Por quê? Porque sozinhos nós não temos a condição de olhar para Deus. É Deus que traz esse sentimento no meu coração para que eu possa buscá-lo. Onde há verdadeira graça, haverá verdadeira transformação. A santificação não é opcional, é inevitável. E finalmente, no tempo presente, a graça é para agora. Paulo enfatiza que essa vida transformada era para ser vivida no presente século. Não é para depois da morte. Não é, porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Então a graça é agora, é hoje. Quando é tempo de honrar, de homenagear? É quando a pessoa está viva, quando você tem ali a pessoa. Não é para outras pessoas, é para nós, é para agora. Então a santificação não é o caminho para o céu, é o céu começando aqui dentro. O processo de buscar a Deus é aqui, não deixe para depois. Lembra do exemplo lá das coisas que deveríamos fazer em casa e nós vamos procrastinando, deixando para depois? É uma tendência humana, nossa. Eu duvido que você não tenha esquecido algo que você falou assim, farei depois. Ou quando você deita na sua cama, depois de um dia tão árduo, um dia difícil, um dia de trabalho, você pensa assim, você não, alguém, tá? Vou tirar você dessa situação. Alguém pensa assim, vou deitar só um pouquinho aqui, só para descansar, daqui a pouco eu vou tomar banho. Viu porque eu tirei você? E me tirei também? Duvido que esse alguém não tenha adormecido e o banho só veio no dia seguinte. É misericórdia mesmo, mas baita misericórdia. Por quê? Porque nós relaxamos, o nosso corpo relaxa, a nossa alma também relaxa. Mas nesse caso, é um relaxamento prejudicial, que afeta toda a nossa eternidade. A sociedade tem vivido esse relaxamento. E qual é esse relaxamento? Não buscar a limpeza da sua alma. Não buscar a água que purifica. E não estou falando do chuveiro, eu estou falando de Cristo Jesus. Porque Ele é a própria água viva. Conclusão, o que a graça nos chama a fazer? A crer em Deus, a entender que existe um Deus todo-poderoso. Você está aqui nesta manhã porque de alguma maneira você entende que esse momento é relevante.
É um momento onde estamos anunciando a palavra de Deus. Então, busque conhecer mais de Deus. E essa atitude de conhecer a Deus também nos leva a ter uma transformação em Deus. Também, esta palavra para que o seu coração venha estar sendo ativado. Pode ser que você esteja frio, você possa estar um pouquinho longe de Deus, mas eu quero afirmar que a graça de Deus não te abandonou. A graça de Deus permanece sobre a sua vida. E se porventura você nunca tenha pensado sobre esse assunto, a graça de Deus te encoraja a pensar. Não olhe para aquilo que apresentamos como uma lista de exigências. Não, não é isso não. Mas olhe como um chamado afetuoso de Deus para a sua vida. Deus quer mais de você. E eu sei que você também quer mais de Deus. É por meio da graça que essa expectativa se torna realidade. Que o Senhor possa estar nos abençoando, porque a maior evidência de que você viu a graça é que agora você não quer mais viver como vivia. Você quer odiar o pecado. Aquele pecado que era o alvo do seu amor, ele passa a ser detestável. E agora você ama o Salvador, você ama Cristo, aquele que você não olhava ou até mesmo ignorava. A graça faz essa mudança. Que o Senhor, nosso Deus, continue a nos abençoar nesta manhã. Amém? Gostaria muito que você pudesse fechar os seus olhos e pensasse em tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi apresentado, e buscasse pensar o seguinte: será que essa graça está sobre a minha vida? E se porventura a sua resposta for não, ou você não tem essa certeza, você pode sair daqui desta manhã com essa certeza. Você pode sair aqui através de um pedido feito aí no seu coração. E o pedido é esse: Senhor, que o Senhor venha com a sua graça sobre mim. E nunca se esqueça que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora e transformadora através da pessoa de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, toma-nos nesta manhã, manhã esta de gratidão a Ti. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da graça, da misericórdia e do amor. E que esta graça seja nítida em cada coração aqui. Alcance, Deus, as vidas com a Tua graça. Nós oramos agradecidos no nome do Deus Todo-Poderoso, que nós temos a certeza que é Jesus, o Cristo. Nós oramos nesse nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.